Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu hoje vou falar sobre um tema sobre o qual na semana passada eu prometi que falaria, que é a correlação e a regressão linear. Vou falar mais sobre a correlação e falar também um pouco sobre a regressão, introduzir apenas o assunto. O foco vai ser então a correlação linear. E vou explicar como fazer a análise da correlação linear entre duas variáveis quantitativas, ou até entre mais do que duas, mas fazendo sempre análise dos pares, portanto, duas a duas, no Jamovi, um software gratuito, muito intuitivo para o utilizador, que tem merecido a simpatia dos nossos alunos, de grande parte das pessoas com quem eu tenho tido a oportunidade de trabalhar e partilhar ideias acerca deste programa. Então, eu vou começar por fazer aqui uma breve explicação do assunto. Nós queremos correlacionar variáveis quantitativas. O caso prático sobre o qual eu vou falar tem dados quantitativos para o IMC, o Índice de Massa Corporal, e temos também a idade. Temos outras informações, temos, por exemplo, o número de horas de desporto que a pessoa pratica por semana e também temos o número de horas de sono por noite. São tudo variáveis quantitativas e nós podemos explorar aqui relações entre elas através da correlação linear. Esta questão de analisar a correlação linear importa para quê? Importa para perceber se, à medida que uma variável aumenta, a outra também aumenta ou se, pelo contrário, diminui. Ou seja, se há uma correlação positiva ou negativa. Ou se a variação de uma não está relacionada com a variação da outra e não existe aqui um padrão de correlação linear entre elas e, portanto, pode-se dizer que a correlação é nula. Então, nós temos aqui as várias possibilidades e a primeira forma que eu vou mostrar de como é que se pode explorar essa relação, começar por perceber a relação entre as variáveis, é visual. E esta análise visual faz-se através de um diagrama de dispersão. E no Jamovi nós temos a possibilidade de fazer os diagramas de dispersão mais bonitos, mais completos e muito, muito simples, com apenas um passo. Então nós vamos aqui a Exploration, Scatterplot. Vamos colocar no X a idade e no Y o IMC. IMC atual. Nós temos aqui o IMC antes e depois da pandemia. Vou usar aqui o atual. Pronto, então já temos aqui uma primeira informação bastante útil. Temos a idade na abscissa e o IMC. Dá para visualizar aqui, nós inclusive podemos ajustar aqui uma reta, que é a reta de regressão linear. Dá para perceber que à medida que aumenta a idade, o IMC também aumenta. Ou seja, existe aqui uma correlação que é positiva. Se nós quisermos explorar melhor esta relação, nós depois podemos partir para outras formas de analisar. Em particular, vamos calcular o coeficiente de correlação. Mas esta primeira abordagem é muito interessante, ajuda-nos a visualizar. E nesta possibilidade aqui do Scatterplot que nós temos no Jamovi, que é muito, muito simples, nós podemos inclusive colocar por grupos, criar aqui a possibilidade de distinguir, por exemplo, o género feminino do masculino e neste caso, portanto, eles estão aqui com pontinhos com cores diferentes. Isso é muito útil também para visualizar, perceber se existe uma maior concentração de pontos de uma cor em alguma das faixas ou se não, não é? Apesar de não ser esse o objetivo aqui em termos de análise de correlação linear entre a idade e o IMC, mas é sempre um complemento que fica interessante aqui no nosso diagrama de dispersão. E depois também temos aqui a possibilidade de incluir, e reparem que isto não é tão fácil de incluir assim noutros softwares, as curvas de densidade de probabilidade de cada uma das distribuições. Portanto, aqui no lado direito temos para o IMC, não é? Esta que está aqui, portanto, o IMC está na vertical e, portanto, esta que está aqui, estas duas são as distribuições do IMC para o género masculino e para o feminino. E depois aqui em cima temos para a idade, temos aqui a distribuição, portanto, a função de densidade de probabilidade da idade para os dois géneros. É claro que nós podemos também fazer aqui outras alterações igualmente interessantes, por exemplo, aqui o box plot. Este é dos meus preferidos, portanto é aqui um gráfico muito elucidativo, muito simpático, que fica bem em qualquer apresentação, em qualquer artigo, em qualquer relatório e que com o Jamovi nós fazemos da forma mais fácil possível, que é esta que eu acabei de mostrar.
Então, a primeira forma é justamente esta análise gráfica, esta análise visual, mas depois o que é que nós também podemos fazer? Depois podemos estudar esta relação de uma forma analítica, vamos calcular o valor do coeficiente de correlação. Para isso nós vamos a Analysis, Regression, a primeira opção Correlation Metrics. Vamos colocar aqui as variáveis que queremos correlacionar. Eu vou colocar as horas de desporto por semana, horas de sono por noite, idade e o IMC atual. E já temos aqui uma tabela com as correlações existentes, portanto uma matriz de correlações entre todos os pares de variáveis que podemos considerar aqui com estas 4 variáveis. Vou marcar aqui mais uma opção que é este Flag Significant Correlations, que ele vai marcar os asteriscos e vai distinguir aqui se é 1 asterisco, 2 asteriscos, 3 asteriscos, de acordo com o quê? Com a comparação do valor P com o nível de significância que quisermos considerar. Então, com 1 asterisco é significativo a 5%, com 2 é a 1% e com 3 é a 0,1%. Vou só colocar aqui mais apertadinho. Pronto, para visualizarmos aqui melhor, então temos aqui a matriz de correlação. Ora, esta é uma matriz muito informativa e que com toda a facilidade nós agora obtivemos. Vou explicar aqui os principais pontos a interpretar. Então nós temos aqui o quê? Temos que entre as horas de sono por noite e as horas de desporto que pratica por semana há uma correlação negativa. Então, isso significa que quem dorme mais pratica menos desporto. Mas esta correlação é muito baixa e ela não é significativa. Correlações significativas são correlações em que o valor P é baixo. Porquê? Porque a hipótese nula do teste de significância da correlação é de que a correlação é zero, de que não há correlação. Então, quando rejeitamos a hipótese nula, isso sim significa que existe uma correlação significativa. Portanto, aqui as correlações que importa explorar são aquelas que têm um asterisco, que são as significativas a 5%, ou 2 ou 3, que são as significativas com níveis de significância mais pequenos. No que diz respeito à idade, ela tem uma correlação significativa e negativa, tanto com as horas de desporto que pratica por semana, como com as horas de sono que dorme por noite. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que pessoas mais velhas praticam menos horas de desporto e dormem menos horas de sono. Ou seja, a correlação entre a idade e estes 2 indicadores aqui em termos de desporto e de sono é negativa. À medida que aumenta a idade, diminui as horas de desporto e as horas de sono. Isto é o que significa haver uma correlação negativa. Não quer dizer que há uma relação de causa e efeito. Significa que elas variam em sentidos opostos. Em relação ao IMC, nós podemos verificar que ele tem uma correlação aqui negativa com as horas de desporto e com as horas de sono, mas que essa correlação não é significativa, então nem vamos explorar essa questão. O que é significativo é a correlação do quê? Do IMC com a idade. E esta tem mesmo um valor P muito baixo, mais baixo que todos os níveis usuais de significância. Então, neste caso, a correlação é o quê? É positiva. O que é que isto significa? Significa que, à medida que aumenta a idade, aumenta o IMC. Portanto, as duas variáveis aumentam no mesmo sentido. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. O coeficiente de correlação linear varia entre menos 1 e 1 e, portanto, quanto mais próximo de menos 1 ou de 1, mais forte a correlação. Quanto mais próximo de 0, mais fraca a correlação, mas como nós temos aqui o teste de significância, nós exploramos justamente, empenhamos-nos em perceber melhor as correlações que de facto são significativas e que são estas que eu acabei de referir. Portanto, aqui temos significativa esta correlação entre a idade e as horas de desporto por semana, uma correlação negativa, portanto, quem pratica mais, faz mais sentido assim em termos de interpretação. Quem é mais velho pratica menos horas de desporto. É claro que eu posso dizer isto numa ordem ou noutra, porque não há aqui propriamente uma relação de causa e efeito, mas é mais intuitivo pensar como é que o número de horas de desporto ou de sono varia com a idade, não é? Então, à medida que aumenta a idade, diminui as horas de desporto por semana. Da mesma forma, à medida que aumenta a idade, diminui
as horas de sono por noite. Então, é algo que nós já podíamos estar aqui à espera, não é? As pessoas, à medida que vão ficando mais velhas, vão praticando menos desporto e vão dormindo menos horas. E foi isso que realmente se conseguiu identificar aqui. Então, a beleza da estatística é justamente nós conseguirmos olhar para estes resultados e tirar conclusões para aquilo que é o nosso dia-a-dia, para as nossas vivências, e em vez de nós simplesmente acharmos que pessoas mais velhas praticam menos desporto ou pessoas mais velhas dormem menos, em vez de nós simplesmente acharmos isso, nós podemos comprovar com dados. E então este exemplo que eu estou aqui a utilizar, é claro que pronto, é condicionado, as conclusões são condicionadas à população para a qual foram obtidos os dados, foram coletados os dados, e aqui é, portanto, num contexto de pessoas que praticam desporto, que fazem parte de um determinado clube desportivo. Em relação aqui ao IMC e à idade, também é expectável esta correlação positiva. À medida que as pessoas vão ficando mais velhas, também o peso, de um modo geral, também vai aumentando e acaba por, a altura vai estabilizar, não é? E então o IMC acaba por aumentar. É claro que isto não é uma relação de causa e efeito, mas facilmente se compreende que existe esta relação. E, portanto, a matriz de correlação era a segunda forma que eu vos queria mostrar de analisar a correlação. Já vimos a primeira forma, que era gráfica, a segunda, que é analítica. Agora falta a terceira. Eu falei em 3 formas de analisar a correlação. A terceira permite ir um bocadinho mais além. Então, aqui na terceira, nós vamos pensar assim: se existe correlação entre as variáveis, nós podemos encontrar qual é a equação da reta de regressão. Aí eu já vou encontrar um modelo, o modelo que melhor se ajusta à nuvem de pontos. Quando, portanto, eu faço uma regressão, eu não estou condicionada a utilizar apenas uma variável para explicar a variação da outra. Eu posso ter várias variáveis, e isso é a distinção entre regressão linear simples, em que eu só tenho uma variável independente que vai tentar explicar a variação da dependente, mas também tem a regressão linear múltipla, em que várias variáveis podem ser utilizadas para explicar a variação da dependente. Nós agora vamos ficar aqui pela regressão linear simples, que é aquela que é mais usual e mais simples de mesmo pessoas que não estejam ainda no nível de estatística muito avançado, mas regressão linear simples é importante que entendam e é importante que interpretem de forma correta o modelo que vamos obter. E então, apesar do foco de hoje ser correlação, esta terceira forma é correlação, mas já indo um bocadinho mais além e explorando também a parte da regressão. Então vamos a regression, linear regression. Vamos colocar em variável dependente o IMC e em covariável vamos colocar a idade. Com isso, vamos fazer uma regressão linear que corresponde justamente a encontrar a reta de regressão que nós tínhamos aqui. É claro que sem fazer esta separação por grupo e fazendo assim. Esta reta de regressão que nós estamos aqui a encontrar e que tem um P0 aqui na faixa dos 20, né? O intercepto constante, que é o termo independente do modelo, na faixa dos 20, e um declive positivo para esta reta. Então, vamos visualizar aqui em baixo. Cá está, o intercept é 17,037, portanto era próximo de 20, mas era um bocadinho mais abaixo. E o declive positivo é 0,205. Esta coluna do estimate, é justamente a equação da reta. Mas reparem, eu aqui também posso usar este output simplesmente para estudar a correlação. Então, quando eu digo 3 formas de estudar a correlação, esta vai um bocadinho mais além, mas ela também mostra a correlação. Porquê? Aqui na primeira tabela, nós temos R. R é o coeficiente de correlação linear de Pearson. Este valor, aqui no output da regressão linear, ele vem sempre em módulo. É só o valor em si, sem ter em conta o sinal. Mas nós podemos saber o sinal dele sempre olhando para o sinal aqui deste coeficiente que aparece multiplicado pela variável idade. Quando nós olhamos para esta equação, nós pensamos em quê?
O modelo ajustado, em termos gerais, é o y estimado é igual a uma constante, um B0, mais uma constante que multiplica, portanto, um coeficiente que multiplica pela variável independente que está a ser considerada. Neste caso, o nosso B0, o intercepto, é 17,037. E o B1, que é o coeficiente associado à idade, é 0,205. Então, eu posso utilizar esta informação para escrever aqui a equação. Como é que eu vou escrever então? A variável dependente, que é o IMC estimado, vai ser igual a 17,037 mais 0,205 vezes a idade. Este coeficiente 0,205 é positivo. Isto significa o quê? Que à medida que aumenta uma variável, a outra também aumenta. Portanto, para valores mais altos, mais elevados da idade, eu vou ter aqui portanto, o 0,205 a multiplicar por essa quantidade e eu vou somar então uma determinada quantidade quando estimo esse IMC. Então, o contributo aqui da idade é positivo. Este coeficiente é positivo. Isto porquê? Porque a correlação é positiva. Então, quando eu estava a dizer que o sinal do R nós podemos ver aqui pelo sinal do B1, é justamente aqui. O sinal do R vai ser o sinal que estiver aqui neste coeficiente associado à variável independente. Que no caso não está nada porque é positivo. Se aqui tivesse negativo, a gente já sabia que o R era o valor que está aqui na tabela de cima, mas com sinal de menos. Portanto, o sinal de menos nós vamos perceber sempre aqui no B1. Esta equação que nós temos aqui, e esta é uma parte muito, muito importante quando se fala em regressão linear, esta equação pode ser utilizada para fins preditivos. O que é que eu estou a querer dizer com isso? Se eu souber a idade de alguém, eu posso estimar o valor do IMC para essa pessoa usando esta equação. Então, se eu souber, por exemplo, que uma pessoa tem 20 anos, o IMC que eu estimo para ela vai ser o quê? 17,037 mais 0,205 vezes o 20. E faço então o cálculo e isso dá-me o IMC estimado para essa pessoa. É claro que nem sempre, portanto, dará um valor igual ao real. É claro que é normal que haja aqui uma diferença. E a diferença entre o verdadeiro valor e o valor estimado é justamente o resíduo do modelo. Então, quando nós pensamos num modelo, nós pensamos num modelo que melhor se ajusta à nuvem de pontos. Eu já vou explicar melhor esta ideia de resíduo ali com o diagrama de dispersão. Para já vamos só terminar aqui de analisar este output da regressão linear. O R ao quadrado vai ser o quê? Vai representar aqui a proporção, e que depois podemos passar a percentagem, de variância do IMC, que é a variável dependente, que está sendo explicada pela idade, através deste modelo. Então, 34,4% da variância do IMC está sendo explicada pela idade através deste modelo. Como é que nós podemos aumentar este R ao quadrado? Nós podemos incluir mais variáveis, não ficar apenas pela regressão linear simples e ir também para a múltipla. Nesse caso, em vez de estar a tentar explicar o IMC apenas pela idade, eu poderia incluir outras variáveis e com isso, em princípio, melhoraria o R ao quadrado. É claro que depois também é preciso ter em atenção que há um princípio que é o princípio da parcimónia que diz que os modelos muito complexos não são desejáveis se aquilo que eles contribuem, portanto, se cada vez que eu aumento a complexidade do modelo, isso não se traduzir numa melhoria da qualidade do modelo, na qualidade do seu ajustamento. Então, é preciso ir incluindo mais variáveis, mas apenas se valer a pena pelo quanto elas contribuem para a explicação da variância da variável dependente. Portanto, um modelo com muitas variáveis acaba depois também por não ser interessante, fica demasiado complexo com demasiados parâmetros. Então, temos que ter aqui, dosear, não é? Portanto, um modelo com as variáveis que sejam realmente importantes, que contribuem. Uma forma de analisar a importância de cada variável no modelo é através do teste de significância do seu coeficiente. Então, por exemplo, aqui só temos uma variável que é a idade. O teste de significância do beta 1, que é o coeficiente associado à idade, no modelo de regressão linear,
este valor P é muito baixo. Rejeita a hipótese nula, que é o quê? A hipótese nula é de que o beta 1 é igual a zero. Ao rejeitar, estou a dizer que não é zero, ou seja, ele é significativo. A variável é importante, porque o seu coeficiente é significativo. Se fosse zero, desaparecia da equação, então não era importante. Portanto, aqui, variáveis importantes são aquelas que tiverem um valor P baixo. E para finalizar, vamos olhar aqui outra vez para o nosso diagrama de dispersão, para visualizarmos aqui um pouco melhor alguns pormenores. Então, cá está. Esta é a reta que encontramos há pouco. O valor é mais abaixo do 20 do que parece por este gráfico. Porquê? Porque aqui também, se nós repararmos, aqui não é o zero. Estamos aqui no 20, então o gráfico andaria um bocadinho aqui. O zero estaria... aqui é o 10, o 0 ainda estaria mais aqui para a esquerda. E, portanto, se nós prolongássemos, aí então ele bateria naquele 17 e qualquer coisa que é o valor estimado para o intercept. O que eu queria, por último, dizer é que quando nós utilizamos o modelo para estimar valores, por exemplo, este valor que temos aqui é de alguém que tem uma idade aqui nos 25 e que tem um IMC que não chega a 20. Mas o IMC estimado pelo modelo era consideravelmente superior. Estão a ver? É aqui mais ou menos um 22, por aí. Então, esta diferença entre o verdadeiro valor, que é o y, que é o do pontinho, e o que está sendo estimado aqui pela reta, que é o y estimado, esta diferença é que vai ser o resíduo. Portanto, a diferença entre o verdadeiro valor e o valor estimado, y menos y chapéu. E por agora vamos ficar por aqui. Espero que tenha sido útil. Eu estou a introduzir, já me ouvi nos meus conteúdos, justamente porque eu sei que muitos dos meus alunos têm uma maior familiaridade com este tipo de software. A correlação linear e a regressão são técnicas amplamente utilizadas em todas as áreas de conhecimento, então acho que é um conteúdo que vos pode ser muito útil. Daria para ir depois muito mais além, em vez de correlação linear que nós estávamos ali a trabalhar com o coeficiente Pearson, existem outros coeficientes de correlação que nós podemos utilizar ali naquela parte de análise de correlação, por exemplo, para variáveis ordinais. Nós temos aqui também a possibilidade de ir além com a regressão linear múltipla, que também é muito, muito utilizada. Neste vídeo acho que já transmiti aqui muito conteúdo, então vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que nos continuem a acompanhar, que compartilhem com os vossos colegas, que curtam o vídeo, que subscrevam o nosso canal e nos acompanhem. Nós estamos aqui justamente motivados para ajudá-los a aprender a analisar dados. Adeus e até à próxima!